fazem parte da história humana desde que apareceram os seres humanos. É bem provável que já havia guerras antes do Homo sapiens botar as patinhas na Terra. Aliás, se nós formos ver outras espécies animais, mesmo de outros gêneros, nós vemos guerras, nós vemos formigas guerreando com vespas, com besouros, enfim. Agora, vamos ver que algumas guerras são por motivos extremamente idiotas, fúteis e totalmente despropositados, apenas como motivo para as pessoas tamparem na porrada. Essas são algumas histórias de guerra de gente totalmente louca por motivos fúteis. Em 1325 houve uma guerra sangrenta e essa guerra foi por causa de um balde. Na verdade não foi por causa de um balde. Acontece que Bolonha, que era uma cidade-estado do que hoje nós entendemos como Itália, na época não existia Itália, eram diferentes cidades-estado, havia a cidade-estado de Polônia, que era assim com o Sacro Império Romano e Germânico. E já a cidade-estado de Módena era favorável ao papado governado por João XXII. Bom, Bolonha resolveu sair na porrada com Módena e invadiu a dita Cuja e destruiu casas, queimou plantações, pintou e bordou. Bolonha saiu matando geral e Módena reagiu. Os soldados de Módena invadiram Bolonha e levaram tudo, destruindo inclusive um tal de um balde que alega-se que tinha algumas joias e ouro, enfim. O pessoal devia estar chapadão mesmo. Aí Bolonha ficou bolada e resolveu exigir o balde de volta. Não o conteúdo, o balde. E mandaram 32.000 homens para enfrentar Módena, que só tinha 7.000 homens. 32 para 7.000. Quem que você acha que ganhou? Pois é, foi Módena. 12 anos durou essa guerra. Foram 2.000 mortos. E Módena ganhou. Hoje esse balde fica na Torre de Guilardina. E está lá mostrando que aqui nós manda, nós comanda. Por causa de um balde. Claro, nem toda guerra tem esse lance de motivos fúteis. Às vezes até tem, e esse motivo fútil esconde algo bem mais interessante. Como é o caso da chamada Guerra da Barba, que começou em 1152. O lance começou quando Luís VII de França se casa com Leonor de Aquitânia. Leonor de Aquitânia era filha de um ricaço lá e poderoso duque, e ganhou de presente as províncias de Aquitânia e Poitou. Nisso, ele fica lá belo e formoso e resolve ir para a primeira cruzada. Quando volta, deu uma louca no sujeito e ele raspou o barbão que ele tinha. Se Leonor já não gostava do sujeito, já que eles tinham casado por interesse político e econômico, não muito diferente do que acontece hoje, ela passou a odiar o cara. E deu um pé na bunda dele e daí começou o processo de divórcio. Ok, beleza, tudo ótimo. Só que ela se casa com um certo Henrique II. E Henrique II diz assim, beleza, já que eu fiquei com a mulher, quero as terras também. E Luís VII disse, tá, aqui pra você. E não vou dar província nenhuma. Começou a guerra. Guerra que Luís VII perdeu. Ele perdeu e Leonor acabou juntando os trapinhos com o sujeito, para depois dar um pé na bunda dele também, porque o cara era cheio de diamantes. Nisso ela foge com os 3 filhos, com Henrique o Jovem, Ricardo Coração de Leão, sim, o famoso Ricardo Coração de Leão, era filho de Leonor de Aquitânia, e um tal de Godofredo, um inútil, já que ele é o 3º filho, um inútil. E eles resolvem fazer uma guerra contra Henrique II por causa das terras. E quem que eles se aliam? Luís VII, que perdeu de novo porque ele era um bom otário. Nisso, Henrique II perdoa os filhos, beleza, e manda Leonor para a torre. Fica presa durante 16 anos. Quando o cara morre, Ricardo Coração de Leão assume o trono.
e tira a mãe de lá da torre, lá da prisão. Deixa ela como regente e se manda para a Terceira Cruzada, em 1189. Nisso ela fica como regente, Ricardo depois volta e assume o trono. E Leonor morre calma e placidamente em 1204, aos 82 anos. Uma das mulheres mais poderosas da história, com uma vida longa e cheia de percalços. Você é daqueles que gostam de futebol, que adoram bate-bola e que detesta o seu vizinho para ele torcer para outro time? Pois é, às vezes isso acaba em tragédia com vários mortos. E quando vários mortos, muitos mortos. Pior do que briga de torcida. Foi o caso nas eliminatórias da Copa de 70. Em 1969, Honduras e El Salvador foram para o embate. E o primeiro jogo era em Honduras. E o pessoal de El Salvador foi extremamente hostilizado. A torcida de Honduras ficava jogando pedras nas janelas do hotel para não deixar o time dormir. O El Salvador chegou no jogo totalmente destruído, com sono, e acabaram perdendo por 1-0. No jogo de volta em El Salvador, os salvadorenhos fizeram a mesma coisa com os hondurenhos, só que muito pior. O negócio começou a escalonar de maneira absurda, ao ponto dos próprios funcionários dos hotéis se virem carne podre para a seleção de Honduras. O negócio começou a tomar uma escala extremamente estúpida. Em 26 de junho, o governo de El Salvador cortou relações diplomáticas com Honduras, chamando Honduras até de genocida. Sim, isso começou por causa de um jogo de futebol. 18 dias depois, eles começaram a bombardear Honduras. O saldo disso tudo foi vítimas em torno de 3 e 6 mil mortos. Precisou a Organização dos Estados Americanos intervir na bagaça por causa de um jogo de futebol. Na verdade, quem se classificou por El Salvador e acabou quem ganhou a Copa foi o Brasil. Ou seja, tudo a troco de nada. Parabéns, bando de imbecis. Para terminar, tem uma das melhores histórias de guerra que o Brasil esteve envolvido. Isso foi na Primeira Guerra Mundial. Sim, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. E ele tinha que mandar o cruzador Bahia pelo Estreito de Gibraltar, cruzando o Mediterrâneo. E o Mediterrâneo ele estava extremamente patrulhado por submarinos alemães. Não eram os U-Boats, que U-Boat só na Segunda Guerra. Eram submarinos, meio tosquinhos, mas eram ótimos na época. E estava todo mundo com o cu na mão, porque a HMS Britânia tinha sido afundada por um submarino alemão. O pessoal estava tudo lá, sem passar uma agulha. Até que eles veem um movimento na água. Olha lá, tem alguma coisa na água. Parece um periscópio. Fogo nele! Eram toninhas. A toninha é tipo um golfinho do Mediterrâneo. Era um golfinho com sérias restrições orçamentárias. E fuzilaram todas as toninhas. Isso ficou conhecido como a Batalha das Toninhas. A desculpa disso que podemos convir, claro, é que não havia detecção de nada lá, não havia guerra eletrônica, sonar, nem nada. Então o cara, era na base do visual, o cara não ia pagar para esperar para realmente ver se era um submarino. Meteu bala. Desculpa essa que os ingleses não tiveram, quando o HMS Brilliant fuzilou várias baleias achando que eram submarinos argentinos durante a Guerra das Malvinas em 1982. Essa não tem desculpa. Mas o medo faz dessas coisas, antes o covarde vivo fuzilando o outro antes do que um herói morto. É melhor não pagar para ver. As guerras nos ensinam um pouco de nossa psicologia. Essas guerras, elas retratam os nossos interesses e a nossa psique mais profunda, como nós vemos o outro lado, como nós nos relacionamos com aqueles que nós vemos como inimigo. Há muitas histórias de guerra, outras tão risíveis quanto essa e outras bem mais sangrentas e sérias. Mas curiosidades são curiosidades, história é história, e devemos conhecer um pouco de cada uma delas. Esse é André, do seu ceticismo.net.